Boa noite, graça e paz. Começando mais um programa, um podcast Tempo com Deus, comigo, Pastor Ronde. De segunda, todas as segundas-feiras eu encontro comigo aqui, ok? Aqui na Rede Cipó. E hoje temos um convidado especial de Rio Branco, meu amigo de muito tempo, o pastor Elisandro. Pastor Elisandro, tremendo homem de Deus, é o pastor da... Ele é líder de missões da Quadrangular e está aqui em Cruzeiro do Sul, na missão, né, claro. Está aqui em Cruzeiro do Sul e hoje eu não ia perder essa oportunidade. Teve outra oportunidade, não deu certo e hoje ele está aqui. Pastorzão, obrigado por ter recebido aí nosso convite para estar aqui com a gente. É uma honra receber o senhor aqui. Vai contar a sua história de superação. Eu sei que tem muitas aí. Como um líder de missão, deve estar andando aí em vários cantos, então tem muita coisa para nos ensinar nessa noite. Amém. Para mim é uma honra, né? Um prazer poder estar aqui, poder revê-lo, né? Amém. Ele teve dificuldade de falar o meu nome porque na nossa infância era apelido, né? Meu nome é Elisandro, é conhecido como L. E os nossos caminhos se apartaram, ele foi para um lado, foi para uma caminhada, eu fui para outra e nós nos encontramos em Jesus, né? Isso. E aí, tanto ele ficou feliz em me ver, como eu estou feliz em ver a obra que Deus está fazendo na sua vida, né? Na sua família. E isso é gratidão a Deus, né? Nós louvamos ao Senhor porque Ele nos livrou de muita coisa. Sim. Né? Ele nos tirou de um lugar onde poucos saíram de lá, né? E hoje nós gastamos a nossa vida tentando resgatar outros de onde nós viemos, né? Isso. Olha aí, já começou bem. Gente, pastor Elisandro, a gente se conhece de uma longa data, né, da nossa juventude aí, de tempos antigos aí, de onde vocês só vão ver isso aí em fotos hoje, né? A vida hoje é outra. E hoje a gente está aqui, né, em outra caminhada. Hoje é Cristo Jesus. E hoje ele veio participar aqui com a gente, falar do que Deus está fazendo na vida dele. E começando a pergunta aqui, que é pergunta de praxe de todo entrevistado, como é que começou? Como foi que Jesus te encontrou? Como foi assim? Teve várias experiências. Um foi encontrado no presídio, outro no leito de hospital, outro então. E a sua? Qual é a sua história? Rapaz, engraçado, essa pergunta ela é muito boa. Eu fui visitar um amigo meu no presídio, né? A gente tinha aquela caminhada, e ele caiu no presídio, eu fui um dos que fiquei de dar assistência para ele lá e fui fazer uma visita para ele. Eu nunca tinha entrado dentro do presídio, apesar daquela vida que a gente levava. E quando eu cheguei dentro do presídio, eu vi uma cela que era para 8 detentos dormir, tinha 20 detentos dentro daquela cela. E eu disse, como que vocês dormem aqui? Ele disse, rapaz, os mais antigos dormem na pedra, o restante dorme aqui sentado. Aí eu disse, rapaz, isso aqui não é vida para mim não. Eu não vou conseguir vir para um lugar desse. E ali Deus já começou a trabalhar dentro do meu coração, né? Passou uns dias e desde criança, a gente caminhando, andando, sempre Deus usava alguém, né? Olha, Deus vai te usar. Olha, Deus tem uma grande obra na tua vida. E isso às vezes entra no ouvido e sai no outro, né? Mas quando você chega num momento de aperto, você lembra dessas palavras. E aí quando eu saí dessa visita, e eu saí já com esse temor dentro do meu coração, digo, rapaz, eu não quero vir para cá. E eu fui para um carnaval fora de época em Brasileia. Antigamente fazia uns carnavais fora de época. Sim. E eu tinha uma Paraty, eu fui com essa Paraty, peguei a cerveja, peguei o pessoal. E 20 quilômetros antes de eu chegar em Brasileia, eu capotei essa Paraty. E ela foi barranco abaixo ali, a seguradora deu perca total. Meu sobrinho foi jogado pela janela, eu fiquei ali, por eu dirigir com o banco deitado, o teto veio e não me acertou. E o pessoal que estava com a gente, graças a Deus, não aconteceu nada. E quando eu saí de dentro daquela Paraty, ela com os pneus para cima, assim, eu olhei para o céu de noite, aquele pneu, ainda lembro aquela imagem, o pneu girando, e eu olhando para o céu estrelado. E eu disse assim, eu não vou mais fugir do teu chamado, não. E ali
eu tenho certeza que ali Deus já alcançou meu coração, né? E aí eu voltei, estava brigado com a minha esposa, a gente estava em período de discussão, de separação. E ali nós sentei com ela, eu disse, vamos para a igreja, vamos entregar nossa vida para Jesus. E ela disse, mas vamos para a igreja hoje, domingo tu tá no chalé, né? Eu disse, não, é uma decisão que nós dois precisamos, nós vamos nos ajudar. E aí naquele dia eu fui para a igreja do Evangelho Quadrangular, no Vanderlei Danta, a qual pastoreio hoje, né? O meu irmão já congregava lá, minha irmã congregava lá, e de vez em quando eu ia lá visitar, mas era aquela visita rápida, né? Mas, mesmo em uma visita rápida ali, a semente já ia sendo plantada dentro do coração. No dia que Deus me chamou, eu já sabia para onde ir. Então eu fui para aquela igreja e naquele dia, eu esperando naquela expectativa do pastor fazer o apelo, e o pastor não fazia o apelo, e não fazia o apelo. E quase que o culto termina, aí que ele lembrou e disse, tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Aí eu já agarrei na mão da minha esposa, e aí nós saímos em direção ali. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus e foi onde Deus começou a mudar a minha história. Eita, glória. Rapaz, sempre é forte, né? Porque cada um tem uma história diferente, Cada né? um. E há quantos anos faz isso? 22 anos. 22 anos. Foi 2000. Vai fazer 22 anos agora. Foi em 2005. 2005. 2005. E como é que foi essa transição? Porque uma mudança assim radical, além de ter uma decisão muito clara, também teve, né, muitas coisas que, que nos atrapalham, né? Que serve de pedra de tropeço ou que é um deserto que vai nos construindo. Como é que foi essa tua convenção assim? Pastorzão, eu acredito na convenção genuína, né? Muitas das vezes as pessoas elas vêm para Cristo por emoção, né? Sim. E a emoção, uma hora você chega na razão, né? A pessoa ouve uma música, chora, né? Tá no ambiente ali, ela se sente emotiva e toma uma decisão. Quando se toma uma decisão na emoção, você vai se arrepender depois, né? Mas quando você toma uma decisão pela razão, é porque Deus já tocou no seu coração, né? Então, naquele dia eu saí de casa decidido entregar minha vida para Jesus. Já tinha a vida que a gente levava não era uma vida fácil, então você tinha uma vida de balada, de curtição, era na frente das pessoas, era aquela alegria, aquela coisa Sim. maravilhosa, mas quando você chegava em casa, tinha aquela tristeza. Quantas vezes eu não cheguei na minha casa de madeira, eu olhava para uma pernamanca que tinha, e eu dizia, eu coloco a corda nessa pernamanca e os meus problemas acabam. Mas lá fora eu apresentava uma vida que eu não tinha problema, era tudo legal, né? Mas dentro de mim tinha um vazio. E naquele dia que eu tomei a decisão de entregar a vida para Jesus, que eu saí de casa decidido a entregar a vida para Jesus, ali Deus mudou uma chave no meu coração. Então eu morava no Tancredo Neves, aceitei Jesus numa igreja no bairro Vanderlei Dantas. E quando eu aceitei Jesus, eu estava decidido, só que ali as coisas vão vir para Sim. você, as propostas vão vir. Eu falei para minha esposa, eu digo, nós temos que sair daqui. Nós precisamos sair daqui, nós precisamos sair desse ambiente. Não é que eu queria abandonar minhas amizades, mas quando você entrega a vida para Jesus, você tem que correr para cuidar primeiro de você. Às vezes, o que acontece? A pessoa entrega a vida dela para Jesus, eu quero meu amigo também, eu quero que o meu amigo venha, eu quero que o meu irmão venha. Não, primeiro vai se fortalecer. Porque se tu não se fortalecer na palavra, na presença, ele vai conseguir te influenciar para o mal. Isso. Né? Então ali eu tomei uma decisão mesmo de sair do bairro, né? E ali nós vendemos a nossa casa ali, conseguimos comprar uma casa. Eu tinha um carro e nós conseguimos vender o carro, vender a casa para comprar essa casa perto da igreja. E interessante porque a gente viveu uma vida de ostentação, né? De curtição e tal. Então, quando entreguei a vida para Jesus, que vendi o carro, porque tudo aquilo que o inimigo te dá, ele vai tirar, porque é dele, né? E ali eu saí de uma renda, de uma condição financeira boa que o tráfico dava, que aquela vida que nós levávamos dava, e eu fui para uma bicicleta. Eu lembro que
entreguei a vida para Jesus, eu disse, agora eu sou crente. O que crente faz? Então, pastorzão, eu ia para culto de homem, eu ia para culto de jovem, eu ia para reunião, eu ia para oração, eu ia para culto de mulher, ficava lá na frente, a minha esposa lá dentro, eu esperando ela. Então, tudo que era da igreja, eu estava dentro, porque eu queria ocupar a minha mente, eu não queria que ela ficasse, né? E aí, o pastor me colocou para auxiliar uma célula, né? Ajudar o líder de uma célula, o novo convertido, eu na bicicleta. E aí eu ia na bicicletinha, às vezes tinha que levar o pão do cachorro quente para a célula, e eu lembro um dia que choveu, aquele pão mole chegou todo melecado, sabe, ali dentro, naquela célula. E aí eu comecei a ouvir algumas coisas. Ah, o Hélio foi para a igreja e quebrou. Ah, o Hélio foi para a igreja e agora está passando necessidade, está passando luta. E eu dizia assim, eu estou quebrado, mas eu estou com Cristo. E eu sei que na hora certa ele vai me levantar. Né? Porque tudo que eu tinha era vulnerável. Tinha sido dado pelo inimigo, né? E aí, respondendo a tua pergunta, o que fez eu me firmar mesmo foi a vontade de mudar de vida. Porque eu não queria mais aquela vida. Eu estava cansado daquela vida, né? Aquela vida de curtição fora de casa, mas dentro de casa aquela depressão, aquela tristeza. E não tem outra coisa. Se você quiser mudar de vida, é Jesus. Né? Rapaz, eu tô vendo. Hoje as pessoas que querem vir para a igreja é do jeito delas, né? Elas não criam esse hábito de tudo que é. Porque no nosso tempo, quando a gente mergulhava numa coisa, era aquilo. A gente ia e ia. Né? Não tinha nada disso. Eu não sei. Não, a gente ia. Não ia saber como é que ia ser, a gente ia. Então, para Cristo, né, eu também fiz isso. Tudo que tinha na igreja eu ia. Era vigília, era culto, era célula. Tudo que me chamava eu estava dentro. Isso vai nos fortalecendo, né? Isso vai nos dando mais força. Você falando dos amigos aí, ali na Betel eu morava lá embaixo. Aí eu ficava lá olhando, lá na minha casa. Galera lá em cima no domingo, fazendo aquele frio. Que a gente, todo domingo tava ali. Aí eu ficava olhando de longe. E lembrei agora você falando isso, né? E como é que foi depois, assim, os amigos vieram, e aí, como é que tá? É isso mesmo que tu escolheu? Como foi que... Cara, engraçado. Eu ainda no Tancredo ainda. E aí os caras chegavam, né? Rapaz, deixa de brincadeira, bora meter um ali. Tem um assalto pra nós fazer ali, bora. Bora, tem um negócio bom ali. Aí eu dizia, cara, vocês não estão entendendo. Eu não quero mais essa vida aí. Aí batia no ombro, né? E aí, desgraçado, que o problema das pessoas é que elas não conseguem passar os primeiros dias. Sim. E os primeiros dias em Cristo, o Senhor faz uma limpeza com a gente. Ele vai tirar, vai passar escova, ele vai nos limpar, né? Vai arrancar as coisas da gente. E eu estava passando pelo um deserto, por uma prova financeira, né? Você tinha um custo de vida, de repente você vem com nada. E um camarada chegou e ele disse, cara, tô com a mercadoria para trazer lá de Brasileia para cá. Na época, isso há 21 anos atrás, né? Desse transporte eu ganhava 20 mil. Né? E aí eu fiquei naquele... Eu digo, cara, pego esses 20 mil, aqui eu resolvo as minhas situações. E eu balancei naquilo ali. Mas aí o Espírito Santo veio no meu coração e disse, não vai não, que isso é armadilha. Não vai não. E aí eu cheguei para ele e disse, cara, eu não vou. Ele disse, não, rapaz, eu sei que tu é da igreja, isso é até bom, porque a polícia já sabe que tu é da igreja, não vai achar que tu tá mexendo com isso. Eu disse, cara, não vou não. Me desculpa, mas... E aí, esse camarada parou de me fazer proposta, né? Os amigos começaram a ver que verdadeiramente era de verdade, né? E aí os caras começaram a mudar a linguagem. Eles já não diziam, vamos fazer isso. Eles diziam, ora por mim. Ora por mim. De repente, eu recebi uma ligação do presídio. Aí o cara dizia, rapaz, tô sabendo que tu tá na igreja. Rapaz, tô. Cara, ora por mim. Eu digo, vou orar por você.
Quando você sair daí, você vai se tornar um homem de Deus. Mas não é fácil, pastor. Não é fácil, sabe? As propostas vêm. A gente entrega a vida para Jesus, mas a gente continua sendo carne. A alma da gente, ela não muda. Né? A alma, ela continua a mesma. Por isso que a gente tem que fortalecer o espírito, né? Sim. E aí, é isso. É essa atitude de querer, de estar envolvido. E quanto mais você busca de Deus, mais Ele vai te fortalecendo. Né? Às vezes, eu vi uma palavra de uma pessoa assim, disse, o cara fez tudo errado na vida. Ele aprontou, fez tudo errado na vida. Ninguém gosta dele, ninguém valoriza mais ele, mas ele ainda presta para ser um pastor. Ele ainda presta para ser um cristão. Por quê? O cara que vivia nessa vida pregressa que a gente vivia, a gente fazia negócio, comprava mercadoria, não tinha contra-cheque, não tinha contrato, era tudo na palavra. A palavra. Mesmo você vivendo essa vida errada, você Tinha uma cumpria palavra, a palavra. né? É isso. Né? Então, quando você vem para Cristo, você vai cumprir a palavra. Né? Então, eu vou servir Jesus. Né? Então, essa intensidade que alguns têm é que vai separar eles. Aquela palavra que o Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sim. Porque há uma seleção. Para a salvação, Deus vai salvar todo mundo. Todos aqueles que buscarem ser salvos e crerem no nome do Senhor Jesus, né, esses vão ser salvos. Porque a salvação não é por obra, mas é pela fé. Mas para ser usado nessa terra, tem que ser escolhido por Deus. E para ser escolhido, o cara tem que ter palavra. O cara tem que ser intenso. O cara tem que, sabe, querer. E vendo a sua vida, vendo a sua história, vendo a sua trajetória, eu vejo que o Senhor é o escolhido. Né? Nós somos os escolhidos. Por quê? Porque houve essa intensidade. Né? Teve esse desejo. Assim como nós fomos intensos para fazer o que era errado, sim, hoje nós somos intensos para fazer as coisas de Deus. Verdade. E a esposa, como é que a esposa se abala logo? Mais fácil se abalar, porque é mais emocional, mais sentimentos, né? Como é que ela agiu aí? Como é que ela atravessou esse período aí de treinamento de Deus? Inclusive, eu sei que ela vai estar assistindo, eu quero mandar um beijo para ela, né? A minha esposa, ela é espetacular, cara. A minha esposa, ela é um esteio para minha vida, né? Eu vim de uma família desequilibrada, né? Uma família... e ela, apesar de ser filha única, ser criada com a mãe, ela sempre foi uma mulher madura, além da idade dela, né? Então, quando ela percebeu a minha decisão, ela abraçou de prontidão. Quando ela viu que era verdade aquela decisão que eu tinha tomado, aí ela abraçou. E aí, assim, eu nunca tive essa dificuldade. Eu não quero isso, eu não quero não. Para onde nós vamos, para cá, vamos. Vamos para ali, vamos fazer isso, vamos. Né? E aí tô com ela há 26 anos, né? Com a mesma mulher há 26 anos. E hoje eu acredito que eu tô onde estou por causa da minha esposa. Né? Porque ela tem sido assim uma parceirona mesmo. Né? Aí, falando em questão do emocional, nós tivemos umas lutas, umas guerras no pastoreio, né? Porque é bom mexer com boi, é bom mexer com empresa, é bom mexer com todo tipo de coisa, mas vai mexer com gente, né? Vai mexer com gente. E nós homens relevamos mais as coisas, né? Mas as mulheres, elas são mais emocionais. É tanto que na igreja eu pastoreio, né? Eu ministro a palavra e ela é aquela quem vai por ali dar uma orientação, né? Faz ajudadora, né? Ajudadora, só pelas né? beiradas, né? Só pela beirada. Então, no pastoreio, quando nós assumimos a obra, ela teve mais assim uma dificuldade, né, de entender, mas depois que nós entendemos. E como foi isso? Quando foi que acendeu essa chama assim e tal? Agora tem uma chamada e tal. E Deus, quero mais de Deus e tal. É isso que eu quero pra minha vida. Como é que foi isso aí?
Rapaz, eu ainda não encontrei um pastor que diz que quer ser pastor, É. né? Eu ainda não encontrei, mas Mas tem um monte que quer aí, mas não é, consegue, né? é. Mas na realidade, aqueles que falam não expressam a vontade do coração. Porque o que o coração mesmo deseja, a boca ela não expressa, né? Então a gente não mostra que quer com a boca, a gente mostra com atitude. E como eu falei para ti, eu sempre fui muito intenso, né, no que fazer. E aí entrei para a igreja, tem isso, tem aquilo. Então tinha escola dominical, eu estava na escola dominical, começou a ter os cursos, né? Aí o pastor falava, vai ter um curso lá na Jocum, vai ter um curso, vai ter um seminário. Então, para tudo isso eu ia, Participava de né? tudo. E aí teve algumas pessoas que começaram a observar isso. Existe uma pastora, a pastora Olívia, e ela começou a me dar livros, né, para me ler. Eu comecei a ler os livros mesmo, né? Eu tenho uma paixão por leitura. Comecei a ler aqueles livros e eu não sabia que a leitura daqueles livros, eu ir para os cursos, ali eu estava me ferramentando mesmo sem saber que eu estava me ferramentando. Então, tipo assim, eu não ia para um seminário, eu não ia fazer um curso porque eu dizia, vou fazer esse curso porque eu quero. Não, eu queria conhecer. Eu queria conhecer Jesus. Eu queria mergulhar, eu queria. Não tô indo porque o pastor mandou, né? Tô indo Não, porque eu quero. não. Eu era o primeiro a ir lá pedir para o pastor, porque às vezes era um curso para obreiro. Eu não era obreiro. Eu dizia, pastor, posso fazer esse curso? Pode, sabe? Então, e aí o que acontece? Eu fui fazer o curso teológico da nossa igreja, que é o Instituto Teológico Quadrangular, que é uma porta para entrar para o ministério, né? Com 2 anos que eu tinha aceitado Jesus, eu pedi ao pastor para fazer o curso. Aí fiz o curso, né, para aprender, buscar aprender teologia, buscar aprender a palavra. E aí, quando eu me formei, vim auxiliar o pastor, né? Comecei a auxiliar o pastor, ele me trouxe para perto, e eu era aquele cara que era considerado o puxa-saco do pastor. Mas não porque a pessoa que honra ela é considerada como puxa-saco, né? O mundo entende como puxa-saco, nós entendemos como honra. Então eu ficava bem perto do meu pastor, o olhar dele, eu sabia o que ele estava procurando, o que ele queria, eu ia lá e deixava, né? Então eu auxiliei ele ali por 9 anos. E o meu pastor, ele me ensinou muito assim, sem querer ensinar. Por exemplo, a escola bíblica dominical, com 1 ano que eu estava na igreja, a irmã da escola bíblica disse, Santo, domingo que vem tu vai dar aula na escola bíblica. Eu digo, eu dar aula? Como? Ela disse, prepara um estudo, dá o teu testemunho e tal. Aí tá, rapaz, aí de sábado para domingo não consegui dormir, aquela preocupação procurando o estudo. E aí cheguei para dar aula e você observa assim dentro da igreja o olhar de crítica, né? As pessoas olham assim e dizem, o que esse menino tem para ensinar para nós? Nós estamos aqui mais anos, né? Então entrei ali de cabeça baixa, ali, me tremendo todinho 1 ano. Digo, Jesus. Mas ali Deus falou muito comigo e com as pessoas que estavam ali. E aí eu comecei a perceber que eu tinha um chamado para aquela coisa, para ensinar, para ministrar, né? E o pastor observou isso também, né? De repente ele me colocou para pregar no culto. Aí eu fui, preparei a palavra, preguei. E aí ele começou a me colocar para pregar nos cultos. E aí eu comecei a pregar nos cultos. Aí chegou uma hora, mas aí ele começou a me colocar para pregar, mas ele me avisava, né? Ele disse, Santo, domingo tu vai pregar. Aí eu me organizava. Mas chegou uma hora que, por exemplo, eu chegava na igreja, aí o diácono dizia, o pastor não vai vir hoje, ele disse para tu pregar. Do nada. Aí, porque eu sempre digo para as pessoas, a pessoa diz, pastor, quando o senhor me chamar para pregar, o senhor me avisa antes para me preparar. Né? Aí eu digo, irmão, quando Jesus vier, tu vai dizer, Jesus não vem agora, não que eu tenho que me preparar. Não, a gente tem que andar preparado. Né? E aí eu tinha essa noção de que Deus me usava na palavra, então eu já tinha buscado em Deus uma palavra. Né? Deus, e você sabe que Deus fala no nosso coração. Né? E aí com 10 anos, ali, um dia o pastor decidiu sair, abrir o ministério dele, né? E eu honrei muito meu pastor e sou muito grato a Deus pela vida dele. Mas quando eu fiz o Instituto Teológico Quadrangular, eu amei a história da Quadrangular. Amei a história da nossa igreja, nossa fundadora, a Imensa Punk Fest.
E ali, como eu comecei, nós estávamos falando aqui no bastidores, eu tinha uma visão de que árvore não anda. Né? Quando Jesus chega pro cego ali, que ele cospe no chão e ele passa ali, e ele diz, o que tu tá vendo? Jesus abre a visão do cego não natural, ele faz um milagre tão grande que ele abre a visão espiritual. Quando o cego olha assim, ele diz, eu vejo os homens como árvore. Porque no mundo espiritual nós somos como árvore. Davi diz que nós somos como árvore plantada junto a ribeiro. Né? E aí, eu tenho essa noção de que a árvore não anda. Você não vê a árvore andando. Ah, vou sair daqui, vou para lá, para cá. Nós, como árvore, só quem pode nos tirar do local que fomos plantados é o Criador, é o agricultor, que é o Jesus. Quando ele nos tira, ele vai nos plantar em outro lugar. Né? E ali, o pastor fez a decisão dele de sair, né, abrir o ministério dele. Eu fui lá, né, dizer para ele que eu não ia continuar com ele, né, que eu não ia sair da igreja. E aí, como a igreja ia fechar, né, que os membros tinham saído, eu fui conversar com ele, saí de lá, eu fui conversar com meu irmão, pastor Felipe, que já é o Carto, né, que já era pastor no Montanhês. E aí eu fui lá e eu disse, olha, mano, eu vim aqui porque eu vim congregar contigo, porque a igreja nossa lá vai fechar, né? E ele disse assim, mano, do meu coração que tu venha para cá congregar comigo, mas tu tem que ir no superintendente. Tu tem que ir no superintendente para ver o que é a decisão do superintendente, porque eu já era obreiro credenciado da igreja, né? Auxiliava. Aí saí de lá, fui no superintendente. Aí cheguei no superintendente, aí cheguei no escritório, a porta estava um pouco aberta, eu abri a porta, aí ele estava com a cabeça assim em cima da mesa do escritório, aí ele me viu e se assustou, reverendo Wilson, lá do Tancredo Neves. Aí eu disse, pastor, boa tarde. Ele disse, boa tarde. Não, porque o senhor sabe o que aconteceu? Ele disse, pois é. Ele disse, é porque eu vim aqui pedir a benção para o senhor, que eu vou congregar lá no Montanhês com o pastor Felipe. Eu não quero sair da quadrangular. Aí ele disse, não, Alexandre, a igreja lá não vai fechar, não. Isso era na segunda-feira. Ele disse, quinta-feira vai ter o culto lá. E eu quero que tu me ajude lá na igreja. Aí eu disse, mas como, pastor? Saiu todo mundo, até o som não tem as coisas aí. Disse, não, mas vê o que precisa lá, né? Eu digo, não tem uma mesa de som, só tem 2 caixas lá. Eu disse, eu vou levar a mesa de som. Comprou uma mesa de somzinha e foi fazer o culto. Aí eu cheguei em casa, falei para a mulher, ela não entendeu muito, né? Porque aquela emoção, não, porque ela achava que a gente ia, né? Com o pastor. Eu digo, não, nós vamos ficar, nós não vamos sair da quadrangular. E aí, na quinta-feira, preparamos o culto. Aí eu fui para o culto, ela disse, eu não vou não. Eu não vou porque os amigos, as pessoas foram tudo, né? Eu digo, nós não vamos sair da quadrangular. Aí ela ficou em casa, ela tirou um cochilo, ela sonhou com arrebatamento, levantou da cama e partiu. Foi para a igreja. Aí o pastor fez o culto, terminou o culto, ele disse, Elisandro, eu quero ir lá na tua casa. Tá bom, pastor, achei até estranho, né? Aí chegou lá em casa, aí ele sentou. Nesse dia eu não estava muito bem as coisas lá em casa, só tinha um suco cupuaçu para oferecer para ele. Aí ofereci o suco cupuaçu, ele disse, Elisandro, naquele dia que tu chegou lá no meu escritório, eu estava ali orando a Deus, pedindo de Deus uma resposta do que eu ia fazer com essa igreja. E quando eu perguntei para Deus, tu entrou no escritório. E eu fiz igual o Gideão, Elisandro. Eu não acreditei e eu pedi mais uma prova do Senhor. E eu disse para o Senhor, eu vou para o culto quinta-feira. Se der 20 pessoas lá no culto, eu vou passar a igreja para ele assumir. Aí ele foi para o culto. Deu 16 adultos e 4 crianças. 20 pessoas. Aí ele fez a proposta. Disse, eu quero que tu assuma a igreja aqui. Eu já era empresário, já cuidava tinha uma oficina, já cuidava, tinha minha fonte de renda. E aí era na quinta, ele disse, tu tem até o domingo para pensar. Aí, meu amigo, foram os dias mais intensos da minha vida. Eu e a mulher. Quase não passa o domingo, quase não passa o domingo. E aí no domingo nós decidimos, eu comecei a ver as promessas que Deus tinha feito, né? E aí aceitamos ali chamada e saímos de uma igreja com 16 adultos, fomos para mais de 200 membros, chegamos a 80 células, né? Antes da pandemia. Que a pandemia veio e mudou o trabalho. O cenário, né? Mudou o cenário de todas as igrejas aí. E aí foi assim. Teve que
recomeçar, né? Teve que retrabalhar, Trabalhar. né? Porque mudou, porque depois da pandemia o povo acostumou a cultuar em casa, Sim, né? Aquele período online, né? Aí as pessoas, eu vou mandar o meu dízimo aqui pelo QR Code, eu vou ficar aqui em casa, né? Na mordomia. sim, E aí a gente está patinando, né? Novamente. é forte. E é, hoje lá, como é que tá? Hoje nós estamos com... Nós estamos recomeçando, como eu falei, o trabalho de discipulado, de célula, né? Nós estamos remoldando o trabalho. A gente está ali com uma frequência de 100 a 130 pessoas. A gente conseguiu abrir 2 congregações, uma não deu muito certo, a gente trouxe ela de volta. A gente tem uma congregação funcionando lá no Boa União, tem umas 50, 60 pessoas lá também, né? Mas é desafiador, estamos na luta aí. Amém, glória a Deus. Nosso tempo está esgotando e eu queria que o senhor deixasse uma palavra para alguém que, como nós, né? Tá começando aí. A gente foi intenso. Lembro que toda a galera, todo da nossa idade, daquele tempo ali, que se converteram também tem essa mesma história. Eu saí do presídio, né? E eu também fui chamado de babau do pastor, tantas essas coisas, porque eu gostava de estar ali Junto. fazendo as coisas, ajudando, né? Eu servia água, cuidava do banheiro. E um dia precisou de um pastor e Deus olhou e já tem um ali já. tinha lá no banheiro, o cara foi me buscar lá no banheiro, né? Então, o que o senhor fala aí pra alguém que acha que... Porque as pessoas querem... Acha que tem um chamado, né? Não, pastor, eu tenho botado para pregar, porque eu já estou um tempo na igreja. Eu, pelo menos, passei 10 anos para dar a primeira palavra na igreja. 10 anos. Eu nem acreditava mais, mas já pregava. Pregava em outras igrejas. Viajei para pregar em seminário, congresso e tudo. Mas na minha igreja eu não pregava. Era uma palavrinha ali de 5, 10 minutos. E, para fechar aqui, qual é a palavra que o senhor dá aí para alguém que está aí essa pegada aí, que tá começando, saiu do crime, né? Saiu de uma vida de bebedeira, de prostituição e de uma vida como a gente, né? Progressiva, nós era intenso, né? E agora, o que fazer? Dê uma palavra para essa pessoa. Pastorzão, como o nosso tempo tá esgotando, mas eu preciso deixar essa palavra aqui, né? Com 5 anos que eu estava servindo Jesus, o meu pai faleceu. E aí veio aquele baque, agora ele vai desviar, ele não vai aguentar essa porrada. Com 6 meses depois da perca do meu pai, o meu irmão mais novo, que era usuário de maconha, e a maconha em excesso, ela domina, ela corrói a mente da pessoa, e ele começou a ter alucinações. Numa dessas alucinações, ele tirou a vida da minha mãe, com 17 facadas, né? Com 5 anos, servindo Jesus. Então, isso foi um baque. E aí, quem me conhecia das antigas dizia: ele vai matar o irmão dele. Ele vai vingar, ele vai matar o irmão dele, né? Eu não era pastor ainda, eu era membro da igreja, membro normal da igreja. E não foi fácil, mas deixando uma palavra para quem está nos ouvindo nessa caminhada: Deus só vai nos usar, Deus só vai nos levar onde Ele tem para nos levar, quando nós tivermos esse coração puro e disposto a perdoar quem nos feriu, quem nos ofendeu, quem nos machucou, né? Deus tem usado essa situação na minha vida, Deus tem me levado a muitos lugares no Brasil, fora do Brasil também. E quando eu conto esse testemunho, muitas pessoas são curadas, pessoas que não conseguem perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar alguém que matou um irmão, alguém que tirou um ente querido. Tem um monte de pessoa dentro da igreja que não consegue perdoar as pessoas. E querem ser usada por Deus, querem que Deus faça algo, mas Deus só vai fazer algo na vida da gente quando a gente tiver esse coração perdoável. Quando o perdão não é porque a pessoa merece o perdão, não, o perdão é porque nós merecemos o perdão. Porque se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar.
Então, se eu não sou perdoado, eu não vou ser usado por Deus. Como que Deus vai me usar com o coração sujo? Né? E aí, palavra que eu quero deixar a você que vai estar ouvindo, né, esse podcast aqui, eu não sei qual é a dor que tu carrega no teu coração, o motivo que tu carrega no teu coração, mas eu quero dizer, entrega essa causa para Deus. A justiça vem dele, né? Vai viver a tua vida, vai ter paz, porque Deus quer te usar, Deus quer te levar a lugares que tu nunca imaginou pisar. Mas para isso tu tem que tomar uma decisão, deixar Deus limpar e purificar o teu coração. Eu quero profetizar sobre a tua vida que tu vai viver dias extraordinários, a qual tu nunca esperou viver sobre essa terra. Glória a Deus, pastor Elisandro aqui comigo, lá de Rio Branco, da Quadrangular, lá do Vanderlei Dantas, meu amigo, depois de 30 anos a gente se encontra, mais ou menos 28, 30 anos a gente se encontra hoje aqui, né, em outra vida. Então, para você também pode, você também vai acontecer com você, não é isso? Podcast Tempo com Deus, ficando por aqui, obrigado, já manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, né? Edifica aí a fé dos seus amigos, da sua família e fica com a gente. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe. Um beijo no coração.